O sapo pula, 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 o bode bereré. O elefante com sua tromba vive pegando no meu pé. O sapo pula, 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 o bode bereré. O elefante com sua tromba vive pegando no meu pé. Como seria tão triste sem sabor e sem emoção, se todos fossem iguais, se todos fossem iguais. O sapo pula, 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 o bode bereré. O elefante com sua tromba vive pegando no meu pé. Idealizar o Centro Educacional Juscelia ao lado do Padre Léo foi algo marcante para o PC de Betânia. Ele acompanhou o processo desde o início, dos rabiscos até a concretização de um sonho. Padre Léo já tinha no seu coração a importância da educação, principalmente para as crianças, onde atuava fortemente com a parte de prevenção. Por ser diretor do Colégio São Luís em Brusque, ele sabia mais do que ninguém de como educar desde pequeno era de fundamental importância. E o PC de Betânia conta pra gente como é que foi idealizar ao lado do Padre Léo o Seju. Eu digo que o Centro Educacional Juscelia, o Seju, ele está presente desde o momento em que o Léo pensou em Betânia. Porque a preocupação com o Léo era o que fazer com os filhos dos filhos, o que fazer com as crianças. E no início a comunidade acolhia casais, moços, moças, com filhos, com várias crianças. E o Léo sempre teve essa preocupação. Enquanto os filhos, os adultos, estão trabalhando, estão rezando nas suas atividades, o que fazer com as crianças? E Léo entendia que ter um espaço apropriado para trabalhar com as crianças era chegar antes, era trabalhar com a prevenção, é poder ensinar as crianças a se virem longe das drogas, da dependência química. E aí o Léo sempre imaginou a comunidade trabalhando com as crianças. Antes mesmo de existir o espaço físico do Seju, o Seju já existia no coração do Léo, na cabeça do Léo, e ele vem a se concretar, basicamente, vem tornar esse espaço bonito que hoje nós vemos. Aqui nós estamos na brinquedoteca, que foi construída depois já da morte do Padre Léo, né? Esse espaço aqui, ele nasceu depois da morte da Juscelia. Por isso que é Seju, Centro Educacional Juscelia. Eu me lembro muito bem que eu tive a graça de viajar com o Léo para a Terra Santa. Ficamos 7 dias conhecendo o Egito, 7 dias conhecendo Israel. E nessa época a Juscelia já estava doente. Eu vi a preocupação do Léo sempre ligar e saber como é que a Juscelia estava, com essa preocupação. Quando voltamos depois de um certo tempo, a Juscelia veio a falecer. E aqui nesse espaço aqui era o cabódromo, onde o Léo colocava as cabras, né? Os bodes. E era legal porque o Léo, como por ser do interior, sabia dessa dinâmica. Colocar os bodes aqui era uma forma deles comerem a casca das árvores, o mato e limpar. Depois, com a morte da Juscelia, eu lembro quando eu cheguei do colégio, sou professor também, aqui no Colégio Público de São João Batista, e ao chegar eu subi e fui ao quarto do Léo e ele estava lá desenhando, rascunhando, lembro muito bem. E ele dizia: PC, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um local para cuidar das crianças. E ele desenhou. Como quando a Juscelia estava viva, o Léo rascunhava, dava para a Juscelia e a Juscelia dava vida nesse projeto, dava corpo a esse projeto. Agora não tinha mais a Juscelia. O Léo rascunhou, me lembro que fez um rascunho, e tinha o seu Genésio, que ele era o construtor, né, o que trabalhava aqui, construiu tudo isso aqui, foi o seu Genésio. E aí o Léo chamou o Genésio e mostrou. E depois, em seguida, o Léo já começou a trabalhar com máquina aqui, limpamos todo o terreno, passamos máquina e começou a construção do Seju. Então essa parte aqui, o refeitório, não existia ainda. Primeiro as salinhas
e a capela. E aí foi construído o Seju. Só que no início, como nós não tínhamos ainda um trabalho muito formal, eram os próprios consagrados que trabalhavam no cuidado das crianças. Era um trabalho educacional, mas menos formal. Depois, com a morte do Léo, no mesmo ano em que o Vicente veio para cá, eu, o Vicente e a Camille, nós fomos para o Paraná conhecer um casal que queria morar em Betânia e trabalhavam também com educação. E nós propusemos para eles a ideia de nós formalmente, institucionalmente, darmos início ao trabalho aqui no Seju. Fomos lá, conhecemos, eles toparam, Angelito e Parreira vieram morar conosco, nós encaminhamos os processos, né, as questões documentais, e então começamos o Seju. Eu, a Camille, Angelita, o Parreira, o Vicente e mais um outro consagrado que tinha também habilidade na parte de educação, começou a nos ajudar aqui. E aí foi desenvolvendo o trabalho, lançou a parceria com a prefeitura, fizemos essa parceria e hoje chegou esse trabalho espetacular que é o Seju, o Centro Educacional Juscelia. Padre Léo era um visionário e idealizar o Centro Educacional Juscelia no bairro Timbezinho, que já passava por problemas sociais, foi um pontapé crucial. Isso mesmo, o Centro Educacional Juscelia foi o primeiro educandário no bairro, que hoje já conta com outros 2, somando 3 escolas aqui, no bairro Timbezinho, em São João Batista. Eu dou aula no ensino médio e ontem ainda, aliás hoje pela manhã, dando aula aqui no colégio, eu brincava com alguns alunos que foram alunos aqui no Seju. Épocas de creche, né? Pré-escola, creche. E de fato alguns deles já estão fazendo a faculdade. E a minha própria filha, Sofia, hoje está no 3º ano, ano que vem vai para a faculdade, ela começou aqui no Seju. E a preocupação do Léo era sempre isso, né? A contribuição que a comunidade aqui no bairro Timbezinho poderia dar, tanto aos filhos, quanto à comunidade, que era ainda pequena e depois com o tempo foi crescendo. O Léo sempre teve essa preocupação e via ali uma forma de dar uma contribuição. O Léo achava que a educação poderia ser esse lugar de uma profunda educação, chegar antes. Por isso essa preocupação. Inclusive, quando começamos o Seju, nós iniciamos atendendo só as crianças do recanto, os filhos dos filhos. E à medida que as vagas foram aparecendo, nós começamos a abrir para a comunidade externa. E aí a comunidade começou a frequentar, começou a vir para o Seju. E cada ano, quando nós abríamos mais vagas, nós atendíamos as crianças do próprio recanto e também as crianças da comunidade. Nós chegamos aqui no Seju ter creche, né? Berçário, maternal, pré-escola, do 1º até o 5º ano. O dia em horário integral. A experiência que foi muito interessante. Só que aí já era uma época que tinha bastante professoras, de bastante agito, né? Em outras épocas. Mas aqui no Seju rolou uma experiência muito bonita, assim, educacional. Aqui com um grupo de professoras, nós criamos uma ideia, sabe? Então o Seju não é apenas o espaço físico. O Seju é uma ideia que está, de certa forma, em germe, dentro de muitas meninas que foram professoras do Seju, estão em outras jornadas, algumas estão ainda aqui, mas elas, por onde elas vão, eu percebo que elas levam essa marca que elas ajudaram a construir o Seju. Então o Seju não é apenas um espaço físico, o Seju é esse espaço físico, é uma inspiração, o Seju é ideia, o Seju são pessoas que ajudaram, que contribuíram, que ajudaram, por exemplo, a construir essa brinquedoteca e que ninguém nunca ficou sabendo que essas pessoas ajudaram com algum dinheiro para colocar um tijolinho. E graças a essas pessoas, nós temos hoje um lugar fantástico como esse aqui, por exemplo, a brinquedoteca. Então, a Seju é fruto de providência também, assim como a comunidade betânica. Correto, o Seju sempre, assim como a comunidade betânica, sempre trabalhou, né? A comunidade nunca cobrou, sempre foi um atendimento gratuito. Até porque no início, começamos um ano sozinho, depois em parceria com a prefeitura, uma parceria muito pequena, a prefeitura cedeu um professor, depois mais um, foram cedendo, fomos estabelecendo a parceria. Então todo o atendimento sempre foi gratuito, né, entre a comunidade Betânia e a prefeitura de São João Batista, atendendo aí muitas crianças de forma 100% gratuita. O Seju, ele é fruto de providência e
padre Léo faleceu, ele tinha uma estrutura. Depois, com a partida dele, outros locais foram construídos aqui, como tu mesmo citou, a brinquedoteca, acredito que a secretaria e outros pontos, né? Tu que conviveu com o padre Léo hoje, ele olhando toda essa estrutura e tudo que se oferece para as crianças da comunidade e também para as crianças da comunidade, que eu digo, do bairro Timbezinho, né? Tu acredita que ele estaria muito orgulhoso do que ele está vendo aqui? Ah, sem dúvida. O Léo pensou num formato de Seju, formato de escola, só que a coisa foi muito além daquilo que ele pensou. O refeitório que o Léo imaginou, eu me lembro que o Léo era assim, né, de pensar na cabeça dele, dar para a Juscelia e ela efetiva. Só que o Léo pensou um lugar menor, né, as carteiras pré-moldadas, né, ali, e imaginava que ó, cabe um. Depois de uma certa época, o nosso refeitório já não era mais suficiente para acolher o número de crianças que nós tínhamos. Então o refeitório virou o quê? Virou uma sala de aula. Adaptamos, mudamos. Depois construímos o refeitório com 2 banheiros grandes, chuveiro, né, com uma estrutura legal, um lugar bem amplo. E como a estrutura ela era possível, debaixo do refeitório construímos mais 3 salas. E mais tarde ainda, a gente juntou a galera, trabalhamos com aterro ali debaixo do Seju, né? Desaterramos, na verdade, e construímos mais uma sala. Hoje lá debaixo tem 4 salas, e são salas boas. Então, muita coisa foi feita depois do Léo, depois que o Léo faleceu. Parquinho, não tinha parquinho, né? Nós conseguimos trazer um parquinho para cá, montamos parquinho na vila, a vilinha que tem ali tem a capela, tem a oficina, tudo mais, né? Lugar muito bonito. Também conseguimos depois, montamos esse parque que tem aqui atrás, não havia o parque. Aqui era só mato também. Nós trabalhamos aqui e construímos também aqui o nosso parque. E é claro que há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, e os caminhos aqui eram só terra, né? Lembro que era terra, era tudo muito difícil, né? Até que, com o tempo, nós fomos calçando, fazendo os caminhos, mas sempre com aquele cuidado, olhar que o Léo sempre ensinou pra gente, sabe? Pra criança, algo bonito, muita grama, muita flor, um ambiente acolhedor. E as pessoas ficam, assim, fascinadas quando vêm no Seju. Uma porque elas chegam aqui e perguntam, onde está essa tal da escola? Porque é bem diferente, né? O aspecto arquitetônico não é nos mesmos moldes que se tem por aí, quadrado, salas uma atrás da outra, um corredor para você manter o controle. São quiosques. O Seju tem um formato diferente das escolas tradicionais e aos poucos vamos conhecendo cada cantinho especial dessa escola no bairro Timbezinho. Foi bem isso que o Léo colocava. Ele imaginava assim, formar o Seju no formato de colmeias, toda a dinâmica das abelhas, né? Tijolinho à vista. E tenho certeza que vocês já ouviram, o Léo dizia, né? O tijolinho à vista é para mostrar para as crianças e para as pessoas que vêm aqui aquilo que o reboco esconde, de que a vida ela é construção, tijolinho a tijolinho. Às vezes o reboco esconde, né? Esconde as imperfeições, mas a vida também é feita dessas imperfeições. Tijolinho a tijolinho, é assim que a gente constrói. Então o Léo sempre tinha essa jogada pedagógica, educacional, né? As árvores, a grama, todas as plantas, tudo isso no Seju também traz consigo essa dimensão educacional, essa dimensão pedagógica, de ensinar, do contato com a criança, com a natureza, né? E sem modéstia alguma, sem sentimento de arrogância alguma, é coisa rara. Se você circular por aí, rarissimamente você vai ver um lugar com esse espaço físico, o que é proporcionado às crianças, como aqui no Seju. E isso faz parte da dimensão educacional. Todas que trabalharam aqui ao longo desses vários anos, né, sempre trabalhamos de forma didática, pedagógica, educacional, essa dimensão do espaço. A criança precisa aprender e ser educada nesse espaço. Embora internamente as salas são pequenas é um conceito relativo, para 10 crianças, para 12 crianças, também tem as suas dificuldades. Em dia de chuva é difícil você passar de um quiosque para outro, não sei com guarda-chuvinha.
mas também a vida é feita disso, né? Essa cultura de proteção exagerada, não é proteção exagerada, mas é não permitir que a criança tome uma chuva, um pinguinho de chuva, contato com a terra, às vezes isso é um tanto quanto prejudicial. E educa isso, né? Pegar o guarda-chuvinha de uma salinha para outra, sentir o sol na pele, brincar na grama, tudo isso é a dimensão educacional do Seju e eles podem usufruir de tudo isso aqui. Na verdade, não só do Seju, porque o Seju está dentro do Recanto São João Batista. Então todo o espaço que o Recanto tem está também a serviço do Seju. Seja lá o Monte Tabor, seja aqui a colina, seja lá embaixo no quiosque, seja lá em cima no memorial, seja lá embaixo na entrada. As professoras sempre exploraram, sempre trabalharam esse espaço físico do Seju. Aliás, essa é uma marca pedagógica do Seju. As professoras criaram uma habilidade muito bonita, fantástica, em trabalhar com as crianças nesse ambiente mais aberto. Então, os profissionais que por aqui passaram, eles com certeza na bagagem têm uma experiência a mais e diferente das outras escolas, digamos que tradicional em forma de estrutura, né? Porque como tu mesmo relatou, são outras experiências. Algumas escolas e creches as crianças não têm nenhum espaço para brincar e aquilo tem um total contato com a natureza, né? Então é um aprendizado de vida a mais que os profissionais que por aqui passam também podem levar na bagagem. Sim, e o Seju virou muito tempo referência de trabalho pedagógico com as crianças. Referência no município, né? Pelo espaço, pelas ideias que nós geramos aqui. Então, essas professoras que ainda estão e as que passaram por aqui contribuíram enormemente. Algumas delas estão dando aula em faculdade, fazendo mestrado, fazendo doutorado, especialização, né? Estão empreendendo no campo educacional, é bastante significativo. E eu fico contente porque muitas delas, ou elas todas, contribuíram com o trabalho aqui e agora estão contribuindo em outra localidade, em outros locais. Os profissionais que atuam ou atuaram no Centro Educacional Juscelia, o Seju, têm uma bagagem diferenciada. Isso porque, além de um espaço diferenciado, eles também podem contar com locais de contato direto com a natureza e amplos, como playground, a mini-cidade, uma brinquedoteca, refeitório e também usufruir do espaço da comunidade Betânia, como o campo, o Monte Tabor e diversos outros lugares. Todo mundo que vinha estudar no Seju sabia que uma vez por mês nós não tínhamos aula no Seju. Todos os pais e a prefeitura, que era parceiro nosso, sabia que uma vez por mês não haveria aula. Por quê? Nesse dia nós parávamos, era o dia todo de formação. Então nós sempre entendemos, o Seju sempre entendeu que formação continuada é algo fundamental. Nesse sentido que eu te falo para você que nós somos pioneiros, que nós contribuímos muito com o município na formação continuada de professores, desde os simpósios que nós fazíamos quando o Brendo estava aqui, fizemos vários simpósios assim, que foram mobilizadores. Conseguimos mobilizar gente de Canelinha, de Tijucas, de São João, Nova Trento, de Brusque. Então foram momentos e eventos muito significativos aqui nas cidades circunvizinhas. O PC de Betânia define o Seju com uma simples frase, porém de muito significado. O Seju é lugar de criança feliz, para brincar, para correr.